Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Graça, sou coordenadora da área de Assistência e Promoção Social Espírita da União Espírita Mineira. Aqui é um estudo junto com o CRESUL, onde nós trazemos estudos uma vez por mês. E hoje o tema é a valorização da vida, a orientação para as pessoas em ideação suicida. Nós estamos trazendo hoje, para fazer essa exposição para nós, a Vitória Almeida, que é de Juiz de Fora. Ela é coordenadora da Mocidade do Grupo de Estudos Espíritas Garcia. É psicóloga clínica e mestranda no NUPES da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, antes da gente iniciar o nosso estudo com a Vitória, eu vou solicitar a Ana Lúcia para fazer a prece inicial para nós. Então, vamos para iniciar essa nossa noite de estudo, o nosso ano de estudo, que a partir de hoje retornamos com nossos estudos mensais. Então, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, firmes e fortes no nosso propósito de nos capacitar cada vez mais. Então, pedindo aos amigos espirituais que nós conseguimos abrir nossa mente, nosso coração para tudo que vamos ouvir hoje, para que isso nos ajude a melhorar, que nós possamos também melhorar um pouco a vida dos nossos irmãos com tudo que vamos aprender aqui hoje. Então, que cada um aqui esteja disposto, esteja alegre, esteja com Jesus em seu lar, cada vez mais aprendendo juntos, compartilhando nossas experiências, que Jesus nos abençoe. Nosso estudo durante todo o ano, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Que assim seja. Obrigada, Ana Lúcia. Antes de eu passar a palavra para a Vitória, eu gostaria que cada um aqui presente se apresentasse, falando de qual casa espírita que é. Vamos começar por Ana Lúcia. Eu sou Ana Lúcia, eu sou aqui de Itajubá, eu estou na coordenação da APS, área de promoção social, também na área da regional também. Aqui em Itajubá eu participo do NEF, que é o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que é a casa que eu trabalho também na área de assistência. Ok, obrigada, Ana Lúcia. Joelma. Boa noite para todas, e todos. Eu sou Joelma, auxilio a Graça também, ajudando aí na coordenação do 10º CRE, no ápice, na área de promoção e assistência social espírita. Eu estive na coordenação da assistência social espírita do Grupo Sheila, Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, que é a minha casa, e atualmente também auxilio na coordenação da educação espírita do grupo. É um prazer aprender aqui com vocês. Muito obrigada, Joel. Laurita. Boa noite, sou Laurita, também sou de Belo Horizonte, faço parte do Sois Luz, que é a casa espírita que a Graça também participa. Estamos aí também para aprender. Obrigada, viu, Laurita? José Dardier. Boa noite, eu sou o Dardier, aqui do Lema Lar Espíritas Mãos de Amor, aqui em Santa Rita do Sapucaí, do 23º CRE. Trabalho com os amigos aí na parte da coordenação da APS, e fora isso, o Lema faz alguns eventos também, e aí compartilhando com as casas aqui dentro da cidade, quanto muito também com as casas de Itajubá, aí onde a Ana Lúcia está, a Luciana, e um monte de amigos da Denise. E tem alguns estudos também com o Centro Espírita da Emília, então a gente costuma fazer um monte de trabalhos em conjunto aqui, porque é muito bom essa troca de ideia entre as casas. Obrigada, Dardier. Lauriane. Eu sou Lauriane, eu sou aqui de Baipendi, sou do Centro Espírita Ressurreição em Vida, e eu quero aprender muito com essas reflexões que você tem a passar para a gente hoje. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Patrícia, pode falar. Boa noite a todos, meu nome é Patrícia, eu frequento o Grupo Sheila, estava participando também do Grupo Obreiros do Senhor, mas hoje eu estou um pouco afastada e estou voltando aos estudos, querendo cada vez aprender mais e contribuir também. É um prazer estar com todos vocês. Muito obrigada, prazer é nosso. Cristina Heloísa. Boa noite,
Meu nome é Cristina Heloísa, sou de São Paulo, Guaianazes, do Aprendizes do Evangelho de Guaianazes. Também espero aprender bastante. Muito obrigada, viu? Bem-vindo. Nelson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de Ipatinga, participo do movimento espírita aqui, participo de uma residência inclusiva, na qual hoje mesmo tivemos alguns desafios de adequações à legislação, todo um desafio que a gente está vivendo nesse momento, e a área da assistência social e todas as áreas na casa espírita é um laboratório para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E com essas oportunidades, então, de troca de experiência, de ouvir falar sobre o suicídio, que é algo assim desafiador quando atendemos alguém com essas tendências, é realmente gratificante estar aqui com vocês. Muito obrigado, hein? Obrigada a você, Nelson. Seja bem-vindo aí. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite. Eu sou do Centro Espírita Ressurreição e Vida de Baipendi e também sou secretária do 25º CRE de Caxambu. E também estou aqui para ouvir sobre tudo isso, aprender um pouquinho mais, para a gente poder colocar em prática e auxiliar as pessoas e a gente mesmo. Com certeza. Muito obrigada. Mariana. Eu sou do Ressurreição e Vida de Baipendi. Aí a Ana Emília convidou a gente para ouvir essa palestra e isso é muito bom, né? Que a gente aprende cada vez mais. E eu agradeço. Que ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Antônio, não podia deixar de falar, né, Antônio? Se apresentar. Eu sou aqui do Centro Espírita Obreiro do Senhor, no bairro Goiânia, participo do Grupo Sheila também, na reunião mediúnica, e ajudo a Graça aí, como auxiliar da Graça e da Laurita. É isso aí, bom evento para todos. Como ajuda, né? Muito bem, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Vitória, para ela iniciar a apresentação. Que Jesus te abençoe, Vitória, que você seja muito bem-sucedida. Boa noite, pessoal. Primeiramente, né, queria agradecer o convite para poder vir aqui falar para vocês. Queria, então, agradecer o convite de estar aqui. A prevenção do suicídio é um assunto que eu gosto muito de estudar. Eu trabalho não só com a prevenção, mas também com a pós-venção do suicídio. Inclusive, trabalho mais com isso do que com a prevenção, né? A pós-venção é o cuidado que se tem com as pessoas que perderam alguém por suicídio. Então, eu trabalho voltada para a clínica, tanto para isso também, e os meus estudos em relação também ao espiritismo, enfim, aí eles perpassam tanto a prevenção quanto a pós-venção, então é um tema muito querido no meu coração, então eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. E aí, antes da gente começar a falar, da gente refletir junto, tem umas questões importantes para a gente poder pensar de qual que vai ser, então, a importância da gente discutir isso dentro do meio espírita. O porquê que a gente está aqui numa terça-feira à noite discutindo esse tema. E primeiro que a gente sabe que tem consequências futuras sérias. Se a gente for olhar aí os relatos, enfim, né, dos espíritos que morreram por suicídio, a gente entende então que existem consequências futuras sérias. Para além disso, é uma questão de saúde pública, segundo a OMS. Sendo assunto religioso ou não, a gente deva também saber um pouquinho sobre esse assunto. Ele pode ser evitado. Tudo bem que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial. O que isso significa? Que não é um fator somente que vai fazer com que a pessoa venha a estar em uma crise suicida. Mas ele pode ser, sim, prevenido. Ele não é uma fatalidade. Então, a gente pode, sim, fazer algo para poder ajudar na prevenção. E olha que interessante esse dado. A cada suicídio completo, então, o que isso quer dizer? A cada pessoa que morre por suicídio, é estimado que 20 pessoas são afetadas diretamente por essa perda. Eu até coloquei um asterisco aqui, porque as pesquisas, inclusive, elas não são tão taxativas com esse número, porque elas falam, inclusive, que pode aumentar, dependendo de quanto que essa pessoa era expressiva dentro da sociedade, o quanto que ela estava inserida dentro da sociedade. Então, a gente aí faz uma média aí de 20 pessoas que são afetadas diretamente. O que é ser afetado diretamente? Seja psicologicamente, economicamente, socialmente, em os diversos meios, espiritualmente, enfim, afetadas por essa única morte. E, por conta disso, então,
a gente sabe que o suicídio vai ser uma fonte de sofrimento para todo mundo que está envolvido. Todo mundo quem? A pessoa que foi e as pessoas que ficaram. Então, por isso que é importante a gente conversar dentro do meio espírita sobre esse tema. Então, eu gosto sempre de começar falando sobre o tema, usando, a gente fala que é o básico, que é o nosso Pentateuco. E dentro dele, então, o Livro dos Espíritos. Por quê? Eu posso trazer muitas coisas, mas o que a gente precisa saber que está na base. É o que o Kardec, que os espíritos vão vir falar pra gente em relação a isso. Então, primeiro, Kardec vai perguntar, na questão 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? E aí, os espíritos vão responder, não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E aí, a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, gente, eu até perguntei na minha cabeça a mesma coisa que a Kardec perguntou depois. Uai, não é sempre voluntário o suicídio? Porque, inclusive, a definição de suicídio é essa. É uma morte auto-infligida. Como que uma morte auto-infligida não é voluntária? O que é isso? E aí, os espíritos vão vir respondendo que o louco que se mata não sabe o que faz. Eu vou dar para vocês a minha interpretação em relação a isso com o meu viés de psicóloga. Por exemplo, existe o que a gente fala de surto psicótico. O que é um surto psicótico? A pessoa ela está fora da realidade. Ela está alucinando. Ela está delirando. Alucinando é ver coisas que não estão existindo. Então, ela pode realmente acreditar que aqui agora vai entrar um dragão na minha casa e eu estou acreditando que esse dragão é real, que ele existe, que ele vai me fazer mal, que ele vai me matar, que vai me machucar. Posso estar delirando, então, é de acreditar nessa história, que eu realmente estou em perigo. Você entende, por exemplo, que uma pessoa que está, igual, imagina, entrando aqui um dragão na minha casa e eu posso, por exemplo, eu vou tentar, enfim, pular a sacada ir pro vizinho e alguma coisa para poder me salvar. E eu realmente não tenho noção de que eu vou pôr a minha vida em risco com isso. E aí, por conta disso, eu acabo atentando contra a minha própria vida, por exemplo. E aí, realmente, a gente pode refletir, igual eu tô falando, a minha interpretação disso. De que o louco que se mata não sabe o que faz. Porque ele realmente, por exemplo, no surto psicótico, não sabia o que ele estava fazendo. Então, aí cabe a nossa reflexão nesse quesito aí. E aí, essa questão 956 ela é tão importante porque a gente escuta muito dos enlutados por suicídio falando assim, ou por suicídio, ou enlutados de forma geral, não é só enlutados por suicídio não, falando assim, nossa, a vida aqui na Terra sem essa pessoa que eu amo muito perdeu o sentido, a pessoa morreu e eu quero muito encontrar com essa pessoa de novo, não dá pra mim ficar sem essa pessoa aqui. E aí, a gente vai ver, então, será que se eu vir a morrer por suicídio, se eu tentar contra a minha própria vida para poder encontrar com essa pessoa que eu amo muito, que eu não aguento mais esperar para poder ficar junto dela, será que eu encontrarei essa pessoa assim que eu desencarnar? E aí, os espíritos vão responder pra gente. Muito diferente do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto das suas afeições, dele se afastam por mais longo tempo. Então, isso é interessante, inclusive, usar dessa informação quando alguém vem com esse sentimento, quando o luto está muito machucado ainda, né? Quando está muito profundo. Porque, realmente, se o nosso objetivo é reencontrar a pessoa que se foi, não vai ser por esse caminho que a gente vai conseguir reencontrar. E aí, essa questão 957, para mim, pessoalmente, é uma das mais importantes em relação ao suicídio que tem no Livro dos Espíritos. Eles vão perguntar assim, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Porque o que acontece? A gente tem uma tendência no movimento espírita de fazer como se fosse tudo uma receita de bolo. Eu sempre dou esse exemplo brincando, por exemplo, se eu fui mordida por um cachorro nessa encarnação, é porque tenho certeza que na encarnação passada eu chutei um cachorro e aí sou eu pagando por isso. Como se fosse desse jeitinho assim sempre. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente não possa, e a gente sabe que a gente faz isso, pagar por coisas que a gente fez nas vidas anteriores aqui. É óbvio, por isso que a gente está encarnado, um dos motivos também. Mas ele não é assim. Nossa encarnação, ela não é 2 mais 2 assim certinho. Tem outras coisas que envolvem. Então, quando a gente fala assim, então a pessoa que morreu por suicídio vai ficar 100 anos no Vale dos Suicidas, na hora que ela reencarnar, ela vai reencarnar aleijada, sem braço, cega, não sei o quê, e fala como se tivesse certeza que é assim que funciona com todo mundo. E aí, então, os espíritos vêm
vem responder pra gente. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Que causas, por exemplo, existe então essa diferença? A gente tem que pensar. Se eu atentei contra a minha própria vida para poder fazer um jogo com você. Ou você me dá isso ou eu me mato. Ou então, porque eu terminei um relacionamento, porque eu perdi um emprego. Ou porque eu estava obsediada de uma forma... Ou então, enfim, porque eu entrei em desespero com algo assim, que estava muito sério na minha vida. O que aconteceu? Qual que foi a causa que produziu esse atentado contra a sua vida? O que aconteceu? Vai depender sempre dessas causas. E aí, mas olha só, acabei de falar, não existe a receita de bolo, mas existe essa exceção aí. Tá falando assim, há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. Essa aí todo mundo vai viver, que é o desapontamento. Por que o desapontamento? Porque seja qual for o motivo pelo qual eu morri, eu me matei, eu não vou conseguir aquilo que eu almejei. Seja encontrar a pessoa amada, seja parar de sofrer, seja ter paz em algum sentido, eu não vou conseguir aquilo que eu estava querendo. Porque nenhuma transgressão da lei divina é recompensada, a gente sabe disso. Tanto as pequenas quanto as grandes. Não é recompensada. Mas ele vai falar, mas a sorte não é a mesma para todos. Depende, de novo, das circunstâncias. É como aquilo, tem os agravantes e tem os atenuantes. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência. Aí que eles falam que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E aí, eu dou palestras sobre prevenção e prevenção do suicídio, tanto no meio espírita quanto fora do meio espírita, no meio acadêmico. E para mim, o diferencial, a visão espírita, é um dos maiores diferenciais. Quando eu vou montar a palestra para pessoas que não são espíritas, e eu vou tirando as coisas dos slides, sempre falei, gente, isso aqui é tão importante, isso aqui, assim, é tão essencial. Eu sinto que perde quando a gente não fala da visão espírita sobre o suicídio, porque realmente tem um diferencial aí que o espiritismo vem nos ajudar. Que vai ser o quê? Primeiro, o espiritismo, ele vai ensinar não pela teoria, não tipo assim, será que acontece? Eu imagino, aquela coisa. Não, mas ele vai ensinar pelos fatos. Que fatos são esses, Vitória? O que acontece? Ele vai demonstrar as consequências do suicídio pelos exemplos das pessoas que se foram. Então não vai ser meio assim, eu imagino que é isso. Tudo bem, eu acabei de falar que não vai ser simplesmente tudo certinho, tipo assim, 2 mais 2 ali e tudo, mas eu entendo também que a média das pessoas que morrem por suicídio vão morrer daquele jeito. Vão morrer não, vão ficar daquele jeito. É a média. E que os espíritos estão falando sobre isso. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Por conta disso, eu não preciso viver na pele para aprender. Por quê? Porque eu posso ver com o exemplo de outra pessoa. Não só do suicídio, mas também de outras questões. Eu posso olhar e falar assim, se eu desrespeitar, se eu abandonar meus pais, o que será que acontece comigo? Eu falo assim, não quero isso pra mim, não quero cuidar dos meus pais quando eles são idosos. O que acontece? Eu olho lá. O pessoal que fez essa mesma atitude que eu tô querendo fazer, tiveram essas consequências aqui. Será que eu quero ter? Será que eu não quero? Enfim, a gente pode ir refletindo. A gente também tem o quê? Como eu falei para vocês, a certeza de que o suicídio é, sim, um obstáculo para o reencontro. Não quer dizer que nunca mais na vida desencarnada a gente vai encontrar com essa pessoa. Vai ver, sim, vai encontrar, mas é um obstáculo para esse reencontro. E um importante obstáculo, inclusive. Mas, o que acontece? O espiritismo, ele vem ensinar pra gente algo muito importante também, que nenhuma dor é eterna. Se a gente está aqui encarnado e a gente está vivendo algo muito doloroso, a gente sabe também que o espiritismo vem nos ensinar que nenhuma dor é eterna e que nenhuma dor fica sem aproveito. Então a gente aproveita para poder evoluir, para poder aprender com essa dor. A gente sabe também que a gente não vai viver essa dor para sempre. E o ponto-chave de tudo isso é o seguinte: a gente tem a certeza da vida futura. Certeza da vida futura. Porque imagina, se eu não tivesse certeza da vida futura, pra mim tanto faz, tanto fez. Se eu morrer aqui não vai adiantar nada, não vai acontecer nada.
E é exatamente isso, porque a gente ter a certeza da vida futura vai mudar completamente o nosso ponto de vista. Vai mudar o nosso ponto de vista sobre a vida corpórea, sobre as tribulações que eu estou vivendo, tanto na vida corpórea quanto desencarnada, e também vai mudar a minha perspectiva em relação à morte. Porque eu vou saber que ela não é duradoura, porque eu continuo. E não só eu continuo, como também os meus amores, que eu sinto saudades, também continuam. Mas aí que tá. A dúvida na vida futura, ela vai implicar em algumas coisas. Mas eu posso falar assim, Vitória, dúvida na vida futura? Pelo amor de Deus, a gente está aqui no meio espírita. Como assim dúvida na vida futura? Não existe isso, todo mundo é espírita, entendemos. Mas uma coisa é a gente entender, assim, existe vida futura. Outra coisa é a gente agir de acordo acreditando que existe uma vida futura. Por exemplo, se em algum momento eu tenho que escolher entre viver algo de acordo com a vida futura ou, não, isso aqui tudo bem, isso aqui deixa pra depois, não sei o quê, será mesmo que eu tô acreditando que existe uma vida futura? Ou será que eu tô, tipo assim, só selecionando o que é legal, o que é bacana, e eu tô esquecendo que realmente existe uma vida futura e que eu vou viver as consequências dessas ações? Por exemplo, quando a gente dá mais valor pelas atribulações da vida terrestre. E a gente começa a deixar de lado as questões do espiritismo, as questões do cristianismo, os ensinamentos, que a gente sabe que tem coisas que eles vão entrar em confronto. Aí acaba que a gente está praticando, então, essa dúvida na vida futura. E a dúvida na vida futura, então, vai ajudar a aumentar, então, essa questão do materialismo. E aí, o que acontece? Nós somos o quê? Seres biopsicossocioespirituais. Quer dizer o quê? Que nós temos essas 4 dimensões da nossa vida. E essas 4 dimensões, elas são igualmente importantes como encarnados. A gente precisa dessas 4 dimensões. O que acontece é que, vamos imaginar, então, igual tá na foto aí, uma balança de 2 pratos, onde um prato é os fatores patogênicos. O que é fator patogênico? Fator de risco. E os fatores salutogênicos. O que são os fatores salutogênicos? Fatores protetores. Lembra que eu falei para vocês no início que o suicídio é um fenômeno multifatorial? Que não é um só fator que vai determinar que uma pessoa venha cometer suicídio? É aí que eu explico para vocês como é que funciona. Por exemplo, tem lá 2 pratos. E eu encho esse prato dos fatores de risco. Cheio de coisa. Tanto na questão do biopsicossocioespiritual. Vou lá enchendo. Quer dizer, então, que o prato dos fatores patogênicos vai ficar bem pesado. Ele ficando mais pesado que os fatores salutogênicos, a gente vai entrar em risco. A mesma coisa agora acontece no inverso. Se eu coloco mais fatores ou fatores mais pesados no prato dos fatores protetores, eu vou estar mais protegida em relação a isso. Agora que tá, essa balança ela é dinâmica. Isso quer dizer o quê? Vitória, quer dizer então que se eu tô protegida agora, eu vou estar protegida para sempre? Não. Quer dizer que se eu tô em risco agora, eu vou estar em risco para sempre? Também não. E a questão é a seguinte, a gente tem que ficar de olho exatamente isso. Às vezes está lá de um lado, ou a gente pode retirar os pezinhos de por exemplo, os fatores patogênicos de risco. Vitória, mas tem um peso aqui que eu não consigo mudar, por exemplo. Sei lá, uma questão, um transtorno mental ou alguma questão social, enfim, que tá fora do meu controle, mudar isso. Uma questão biológica mesmo, sei lá, nasci com um corpo XYZ, enfim, tudo bem. É verdade, isso acontece. Então, não são todos os fatores que a gente consegue tirar. Mas, o que a gente pode fazer? Colocar na balança dos fatores protetores mais pezinhos. Ou fatores mais pesados. Se a gente não consegue eliminar tudo dos fatores de risco, que pelo menos então eu coloque mais pezinhos na outra prato da balança para equilibrar aquilo ali, para eu voltar a ficar protegido. Mas quais são então esses fatores, não sei o quê? O que acontece? A gente tem o costume muito de falar dos fatores de risco. Nossa, toma cuidado com isso, não pode, não sei o que, aí fica todo mundo preocupado. Aí, imagina, eu faço uma lista aqui de fatores de risco com vocês, aí cada um de vocês aqui se identifica com uns 3. Você fala assim, nossa, meu Deus do céu, já era pra mim, aí
pronto, vou ficar em risco e aquela confusão toda. O que eu gosto de fazer é o seguinte: vamos promover, então, os fatores protetores. Vamos falar, então, dos fatores de proteção. E aqui tem algum deles. E nenhum deles aí eu tirei da minha cabeça, não. Também tem pesquisa, inclusive. Depois, se vocês quiserem as referências, eu posso mandar para vocês por e-mail. O que é a resiliência? A resiliência é o quê? Eu levo uma porrada da vida, na hora que eu levanto, eu não levanto traumatizado. Eu levanto com a força de onde que eu caí. Que, inclusive, também existe o quê? O crescimento pós-traumático. O que é o crescimento pós-traumático? Eu levo a pancada. Na hora que eu levanto mais forte do que eu caí. E existe o trauma. O que é o trauma? Levei a pancada, não consigo nem levantar. Ou se eu levanto mais fraco, eu levanto com medo. Temos também o quê? O suporte familiar, que é uma questão importante. Os laços sociais bem estabelecidos e saudáveis. Qualquer laço por aí, né? Não, são laços sociais bem estabelecidos e saudáveis. Temos também a religiosidade. E aí existe uma diferença muito importante entre a religiosidade extrínseca e intrínseca, que eu vou explicar no próximo slide. A religiosidade, e essa outra também, inclusive isso é uma das coisas que eu estudo no meu mestrado, que é a frequência no centro religioso. O que isso significa? Existe uma pesquisa, o pesquisador é de Harvard, que ele seguiu durante 14 anos 90 mil mulheres. Gente, seguir 90 mil mulheres durante 14 anos é uma tarefa, assim, muito dispendiosa, muito cara, muito trabalhosa, assim. É muito difícil seguir tanto de gente por tanto tempo. Ele seguiu essas pessoas, essas enfermeiras. E aí, depois, ele foi comparar o que acontecia com as enfermeiras. E ele viu que, depois de controlar para todas as variáveis, então controlou para tudo, para idade, para crença, para escolaridade, para tudo que vocês podem imaginar. Renda, situação familiar, se era divorciada, se não, se usava droga ou não, enfim, tudo, se bebia ou não, qualquer coisa. Controlou. Aquelas mulheres que frequentavam um centro religioso, independente da religião, mas que frequentavam um centro religioso pelo menos uma vez na semana, morreram 6 vezes menos de suicídio do que aquelas que nunca frequentavam. E a gente tem, inclusive, outros estudos apontando nessa mesma direção. Mas esse estudo que eu citei agora, do Tyler Van Der Wille, ele é o maior estudo que a gente tem sobre esse assunto. Então, a gente também tem o quê? Acesso e cuidados na área da saúde mental e a capacidade de resolução de problemas. E aqui, a capacidade de resolução de problemas não é que a gente tenha que saber resolver tudo. Não. É o quê? Se eu não sei resolver, eu vou pedir ajuda para quem sabe. Pode ser isso. Às vezes, a capacidade de resolver o problema pode ser saber para quem que eu vou mandar o WhatsApp. Assim, gente, me ajuda, por favor. Não estou sabendo lidar com isso. Ou então, não, eu vou lá atrás, vou procurar, vou fazer, que eu vou resolver esse problema. Então, essa é também a capacidade de resolução de problemas. E aí tá, então, a diferença entre as duas religiosidades. Existe a religiosidade intrínseca. O que é isso? Eu vou harmonizar as minhas necessidades com as crenças, de modo que eu vou fazer uma busca ativa para seguir essas crenças religiosas. Então, eu vou ali, né, pego o Pentateuco e tudo, enfim, eu tô lendo lá e falo assim, nossa, eu vou ter que me adequar a isso. Né? Vamos parar para pensar. Eu fiz uma reflexão esses dias assim, nossa, se eu não fosse espírita, eu faria tanta coisa que eu não faço por eu ser espírita. Eu não sinto que eu tô perdendo nada, obviamente, mas eu tenho a consciência que se eu não fosse espírita, eu faria um monte de coisa que eu não faço hoje. Por quê? A gente tem que, o quê? Harmonizar essa minha necessidade com a crença da minha religião. Só uma coisa, não quer dizer que é fácil, é bem difícil. Bem difícil. Mas essa que é a proposta que Jesus veio fazer pra gente também. E aí existe o quê? A religiosidade extrínseca. O que é isso? Eu vou praticar a religião simplesmente com o propósito de eu angariar benefício exterior e sem esforço para poder me adaptar a esses ensinamentos religiosos. Por exemplo, é como se fosse uma festinha de piquenique, aí eu olho assim e falo, isso aqui do espiritismo achei bacana, aí eu pego. Não, e essa aqui outra coisa aqui não tá tão maneira na sociedade, se eu falar isso eu posso ser cancelada, ou é tão difícil pra mim, assim, que eu acho que eu vou fingir que nem existe, aí eu deixo pra lá. E eu vou selecionando aquilo que me convém e aquilo que eu acho assim, não, isso aqui não vai ser tão bacana, eu deixo pra lá. E aí, então, existe essa diferença na proteção ao suicídio também.
E a religiosidade intrínseca, porque aí a gente está falando também, a gente falou antes da frequência religiosa, que é uma questão mais o quê? Quantitativa, de frequentar ali. E aí que eu tô falando da qualitativa, que é o quê? Da qualidade dessa minha religiosidade. E aí, obviamente, que a religiosidade intrínseca, ela vem prevenir muito mais do que a religiosidade extrínseca. É igual, eu sempre esqueço, gente, aquele negócio que Jesus falava, eu sempre esqueço a palavra, como que ele fala, que quem quiser ganhar o mundo vai perder, quem quiser perder vai ganhar. Ele fala mais bonitinho do que eu, assim, né? Hoje de manhã eu acordei pensando que eu tinha que pesquisar, esqueci de pesquisar, enfim, mas tem uma passagem que Jesus fala exatamente isso. E é exatamente isso que a gente vê, inclusive, nas pesquisas. Olha que interessante. E aqui, eu gosto muito dessa metáfora, sempre que eu trago ela, que é o seguinte. Vou imaginar uma coisa. Eu imagino que todo mundo aqui já andou pelo menos uma vez na vida de ônibus. E, não sei se vocês sabem, se já viram aqui de fora, mas aqui de fora. Quando chove, gente, o ônibus fica o terror. Primeiro todo mundo sobe dentro do ônibus. E eles fecham a janela. E aí fica todo mundo molhado, suado, abafado. Um troca ar, fica aquela coisa de doido. Então, imagina essa cena. Então, vamos imaginar o seguinte. Deus deu um combinado pra gente. Falou assim, olha só. Cada um vai ter a oportunidade de subir dentro de um ônibus. E cada um vai ter um ponto final. Onde que é o seu ponto final? Você não vai saber ainda. Mas cada um tem aqui, ó, um ponto final para cada um. Beleza, beleza. Tá, entrei no busão. Cheguei lá, tô indo bem, que não sei o que, começa a chover. Começa a chover. Aí entra todo mundo. E eu tava até sentada. Inclusive, meu lugar favorito de sentar no ônibus é aquela parte que tem a escadinha, sabe? Que você fica mais alto. Sentei no meu lugar favorito do ônibus. Aí tive que levantar, porque entrou uma grávida. Eu falei, não, deixa eu levantar ela pra ela poder sentar. Aí eu penso assim, nossa, tá tão abafado, tão assim difícil de respirar, que eu acho que eu vou descer desse ônibus. Mas tem uma regra também. Se eu descer desse ônibus, eu não tenho como subir de volta no próximo ponto. Desceu já era. Só tem uma chance de entrar. Só tem uma passagem. Então, tem que aproveitar a passagem. Aí, vamos imaginar se eu desço desse ônibus, por exemplo, e no ponto seguinte para de chover, um monte de gente desce. Ou se eu desço e no próximo ponto entraria uma pessoa que eu gosto muito. Ou pararia de chover, todo mundo abriria a janela. Ou então a grávida levantaria para ir embora e eu poderia sentar de novo. Ou alguma outra possibilidade que eu nem sei, que eu nem consigo imaginar. Porque a vida é assim. Às vezes a gente resolve problemas e situações que a gente nem parou para imaginar que seria assim mesmo que a gente ia resolver. Mas foi assim que foi resolvido. Então é exatamente isso na nossa vida. A gente tem um ônibus, uma vida, uma oportunidade de encarnar dada por Deus. A gente não sabe quando que vai ser o nosso ponto final. A gente sabe um dia que ele vai chegar. Imagina se eu desço, por exemplo. O que eu sei que vai acontecer? Só de bobeira assim, sei que eu vou chegar atrasada. Não importa se o ponto que eu ia descer, por Deus, seria o próximo. Eu vou chegar atrasada, porque o ônibus é mais rápido do que eu. Então, já sei que chegarei atrasada. E sei que chegarei o quê? Molhada. Porque tá chovendo. Mesmo que eu vá de sombrinha, dentro do ônibus eu vou molhar zero. Lá fora, se eu tiver de sombrinha, eu vou molhar um pouquinho, mas vou. Sendo que os carros podem passar e me molhar. E se eu tiver sem sombrinha, então aí eu vou chegar encharcada no próximo ponto. Então, aí cabe também a nossa reflexão em relação a isso. E aí, o que acontece? Existe esse livro, Em Busca de Sentido, não sei se vocês conhecem, que ele é simplesmente fantástico, fantástico. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, vale a pena a leitura. Eu tenho ele aqui, olha, cheio de post-it, não sei se dá pra ver, ó, todo cheio de post-it, amo esse livro. Para quem não sabe é o seguinte, Viktor Frankl foi um sobrevivente de 4 campos de concentração nazista, inclusive Auschwitz, que foi o maior campo de extermínio da Alemanha. E o que acontece? Esse livro, ele vai contar pra gente o quê? A experiência que ele teve dentro desse campo de concentração. E aí, o que acontece? Calma aí que eu dei um spoiler aqui. E o que acontece? Quando ele chega no campo de concentração, tá vendo que tem esses arames farpados aqui? Eles falam que era ir para o fio. O que isso significa? Que esses arames aqui, eles tinham eletricidade. E que se você encostasse, você provavelmente morreria. E tinha um falatório lá, assim, que era assim, ó. Fulano só foi pro fio, quer dizer assim, foi tentar suicídio lá no fio. Quando ele ficou sabendo disso, foi na primeira noite que ele chegou em Auschwitz. Ele ainda não tinha sofrido tudo que ele sofreu. Ele sofreu, vocês não podem imaginar, campo de concentração, então assim, sofreu horrores.
Antes dele sofrer tudo que ele ia sofrer, ele fez o combinado como se fosse um aperto de mão com ele mesmo, falando assim: eu nunca vou para o fio. Nunca irei, não vou de jeito nenhum. Antes de sofrer tudo. E ele fala o quê? Que ele quis fazer desse jeito porque senão ele ia gastar energia mental depois. Então, na hora que ele está desesperado, ele ia... deixa eu decidir agora. Não decidi agora, já decidiu antes. A energia mental já foi gasta antes para decidir. Igual a gente brinca aqui, que é assim, por exemplo, eu decidi que eu vou fazer exercício físico. E aí eu vou acordar de manhã cedinho, antes de trabalhar para poder fazer, que é o horário que eu posso. Aí toca o despertador. Aí eu vou negociar comigo. Eu sou a terrorista, vou negociar comigo mesma. Ai, não, mas tá tão gostoso aqui. Ai, não, mas tá chovendo. Ai, não, mas tá sei lá o quê. Mas é aquela questão, se eu combinei comigo já, se eu já coloquei na minha agenda que eu vou, não vou negociar. Já gastei energia mental antes decidindo se eu ia ou não. Então, não tem discussão. Eu vou. E aí o que acontece? Tem uma história lá muito bonita. Que é a seguinte, tinha um pai que nem sabia onde estava o filho dele, que falou assim, olha, desisto, vou para o fio, não tem ninguém que vai me convencer do contrário, já era pra mim, deu. Aí tava todo mundo desesperado, porque assim, se você fosse para o fio e sobrevivesse, você era morto. E se alguém te ajudasse a tentar viver, a pessoa também era morta. Então você tinha que tentar convencer a pessoa antes de ir, senão não tinha mais jeito. Aí chamaram ele para tentar convencer. Aí falou assim, nossa, fulano, pensa no seu filho, quem que vai cuidar dele? Aí ele falou assim, ah, não, outra pessoa cuida, eu amo muito meu filho, mas outra pessoa vai cuidar, porque eu não vai dar mais. Aí ele falou assim, tudo bem, outra pessoa pode até cuidar, mas ninguém vai cuidar dele como você cuida. Só você cuida como você cuida. Por exemplo, eu poderia falar assim, olha, desculpa, gente, não vai dar pra fazer a palestra hoje, eu tô muito doente. Igual meu namorado, ele assiste essa palestra, assim, já sabe de cor também, tanto que ele já me viu fazer essa palestra. Assim, vou pedir aqui pro Rafael fazer a palestra, e aí vocês assistem, ok? Ok, tal. Ele pode fazer uma excelente palestra. Excelente. Mas ele não vai fazer do jeito que eu faço. Só eu sei fazer do jeito que eu faço. E a gente tem essa questão no movimento espírita que eu concordo, eu acho que é verdadeira. Que fala assim, quando o trabalho precisa ser feito, ele vai ser feito independente de qualquer coisa. Verdade. É verdade. Quando o trabalho precisa ser feito, igual cuidar de uma criança, vai ser feito independente se for ele ou não. Mas do jeito que ele cuida, é só ele. Do jeito que eu faço essa palestra, só eu. Você pode assistir minha palestra 1000 vezes, mas só eu sei fazer do jeito que eu sei fazer. E aí ele vai falar, olha só que interessante. O fato de cada indivíduo não poder ser substituído nem representado por outro é, no entanto, aquilo que, levado ao nível da consciência, ilumina em toda a sua grandeza a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela continuidade da vida. Porque a gente é único. E ninguém substitui a gente. É isso. E aí, eu gosto de encaminhar o encerramento, encaminhar, enfim, essas discussões que eu gosto de dar, inclusive dar um tempinho pra gente poder debater, pra gente poder discutir, com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, pra mim, é um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida. É assim, todos os momentos, que é um dos textos mais lindos que eu já li, é um dos meus textos favoritos. E às vezes não é que eu esqueço dele, mas assim, né? Tudo bem, já li tudo. Às vezes eu leio de novo, me emociono de novo e falo assim, gente, texto lindo. Que isso? Que é isso, gente? Tão lindo que é. E aí eu vou ler para vocês um trechinho e vou comentar também algumas questões. Ele vai falar assim, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E até eu grifei aqui, homens de pouca fé, porque quando eu disse pela primeira vez, eu falei assim, ai, nossa, homens de pouca fé, que pesado. Aí depois eu pensei, homens de pouca fé mesmo, porque se tivesse muita fé, não estaria duvidando do cuidado de Deus. Tá, beleza. E você não acha interessante a gente realmente, assim, cara, se a minha fé tá pouca, eu posso aumentar. Eu posso trabalhar para aumentar essa fé. Porque a fé, ela não aumenta sozinha, não. Ela não é assim, tipo assim, pronto, vem cá que eu tô recebendo mais fé. Não. Eu só tenho mais fé na hora que eu pratico algo para que a fé seja aumentada. Então, se eu falo homens de pouca fé, é bom que eu reconheça mesmo se eu tô duvidando do cuidado de Deus
comigo, que eu reconheça, então, que é homem de pouca fé e que eu busque algo para poder fortalecer essa fé. É exatamente isso. E aí, olha só, ele vai falar assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Porque realmente, ele sabe. E aí ele fala: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus já botou aqui pra gente que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas conforme o tempo. E aí ele continua: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aí, olha que curioso, né? A gente fica pensando quantas vezes a gente já ficou desesperado com o problema que a gente estava vivenciando, com a possibilidade dele acontecer. E às vezes nem aconteceu. Ou às vezes nem foi do jeito que a gente imaginou. Ou às vezes foi do jeito que a gente imaginou, só que a gente conseguiu encontrar uma solução ou se reerguer depois disso. E no final das contas, a gente aprendeu e cresceu a partir disso. A gente fica vivendo como se todos os dias coubessem um só. Só que eu só consigo resolver o hoje. O máximo que eu posso fazer é tentar adiantar minha vida no futuro. Eu até brinco, eu falo assim: isso aqui eu tô adiantando agora, uma coisa, sei lá, trabalho, enfim, porque eu vou dar uma colher de chá pra vitória do futuro. Eu fazer, deixa eu adiantar isso aqui pra não acumular muito, pra vitória do futuro conseguir ali ter um refresco. Isso eu posso fazer, tudo bem, posso adiantar algumas coisas. Mas, por exemplo, se aquilo vai dar certo ou não, se o meu professor, na hora que eu apresentar, vai gostar ou não, isso aí já não tá comigo, porque não é hoje que eu vou resolver isso, vai ser depois. Então, depois eu lido com este problema. E uma coisa muito interessante, até queria voltar aqui para poder refletir com vocês, porque olha só, quando ele fala assim: vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Olha só, quando eu era adolescentinha, assim, eu achava que Deus tinha criado a gente como se fosse produção em massa, assim, igual indústria. Botava ali, não desse jeito, mas desse jeito mais caricato que eu vou falar, mas assim, pronto, criei uma forminha lá de espíritos, banha lá um negocinho, pronto, um monte de espírito, como se fosse assim. Mas Deus criou cada um de nós na intencionalidade de criar a gente. Ele não só criou a gente querendo criar cada um, como ele conhece a gente no íntimo. Fala que ele nos chama pelo nome. O nome é uma coisa íntima, a gente não é um número seriado, um código de barras. Ele chama a gente pelo nome. Isso quer dizer que ele conhece a gente pelo nosso íntimo. E não só isso. Ele deixa as 99 ovelhinhas lá. Se eu tiver perdida, ele vai atrás de mim me buscar. Porque esse é o tipo que ele é. O Criador, você imagina só, bota isso a um nível de consciência, que o Criador do universo, esse ser que a gente não consegue nem compreender a sua essência, ele nos ama, ele nos criou porque ele quis criar a gente, ele sabe do que a gente precisa e ele quer que a gente fique perto dele. Não é tipo, tanto faz se você não vê. Não, ele quer, ele faz questão e ele fica triste assim, né? Mas ele quer que a gente fique perto dele. Olha só que coisa mais linda. O Criador do universo quer isso da gente. E a gente fica duvidando dele, mas ele quer isso da gente. Isso pra mim é uma das reflexões, assim, quando a gente realmente acredita nisso, isso muda completamente o nosso ponto de vista também. E aqui, para encerrar, eu queria trazer para vocês algumas indicações. A primeira delas é essa série aqui, The Chosen, que é Os Escolhidos. Quem não assistiu, gente, assista. Essa série é imperdível. Conta a história ninguém mais, ninguém menos de Jesus. E, gente, que trabalho incrível. Que trabalho incrível, assim. Inclusive tem, na terceira temporada, Sermão da Montanha. Chorei de assistir. Mostra os apóstolos. E eu adoro o Simão Pedro. Então, enfim, é ótimo. É de graça. Tem como assistir no YouTube. Tem como assistir no aplicativo chamado The Chosen. E é de graça para assistir. Tem na Netflix e eu acho que tem em outro lugar também, agora não tô me lembrando. Mas se vocês digitarem The Chosen na internet, tem dublado, enfim, dá pra poder assistir. Se quiser doar dinheiro pra eles também, né? Porque eles são uma vaquinha virtual, olha só. A série inteira é filmada com uma vaquinha de doação do mundo inteiro. Se quiser doar dinheiro, pode, mas não é obrigado a doar dinheiro pra eles. Mas às vezes é legal dar uma contribuída aí para que a série continue acontecendo. Mas olha só isso. Tem também esse filme maravilhoso que chama A Felicidade Não Se Compra, que vai contar a história do Bailey,
George Bailey, que por alguma série de questões que eu já não vou contar pra vocês, ele acha que se ele morresse ou se ele não existisse, a vida da família dele, das pessoas próximas a ele, seria melhor. E aí ele pensa, ele vai pra uma ponte pra se matar, e aí um anjo vem mostrar pra ele como que seria a vida dessas pessoas se ele tivesse morrido ou se ele tivesse deixado de existir. E é a coisa mais linda, mais linda. E se passa no Natal, eu amo filme de Natal, é muito, muito, muito lindo, vale muito a pena também assistir. Outras recomendações para vocês. Como eu falei, o livro Em Busca de Sentido é imperdível, vale cada centavo comprado nele. E o livro também Entre a Terra e o Céu. Esse é um dos livros da série da Luz que eu mais gosto. Tem praticamente todos aqui, mas é um da série que eu mais gosto. Que dentro das histórias vai contar a história de Júlio. Júlio é uma criança que ela acaba morrendo e tudo, mas que na encarnação anterior ele era um suicida. Na verdade, ele morreu 2 vezes por suicídio. E aí, conversar vendo, vou contar a história também porque é bem legal. Eles vão planejar a próxima encarnação de Júlio. Gente, eu achei tão bacana, porque tira um pouco essa percepção, assim, mais de punição eterna, de inferno, e coloca mais uma questão assim. Ele vai passar por uma série de dificuldades, inclusive físicas, nessa próxima vida que ele vai viver. Você vê, assim, o cuidado, o zelo dos amigos espirituais para poder planejar a reencarnação dele é tão lindo. Colocando, inclusive, essas dificuldades físicas que ele vai enfrentar, não como uma punição nesse tipo assim, ai, porque ele foi isso, foi aquilo, eu assim, nossa, porque eles animados, assim, nossa, isso aqui eu acho que vai ajudar tanto ele, com isso ele vai poder reorganizar o perispírito, e aí vai poder fazer isso. Nossa, assim, muito legal, vale muito a pena ler esse livro. Tentei dar um breve resumo da história, sem comprometer também o resto para vocês ficarem curiosos para poder ler. Vale muito a pena. Esse livro aí eu peguei, comecei a ler, não larguei até terminar, assim, de tão bom que é. Vale muito a pena, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito pelo convite, estou disponível para poder tirar dúvida de vocês. Caso eu saiba responder, caso eu não saiba também, aí a gente vai ter que estudar junto depois, tá? Aí estão os meus contatos. Se vocês quiserem nos artigos, eu também mandar um e-mail. Nesse e-mail aqui que eu mando para vocês o material. E aqui também tá fazendo o meu projeto, o NIV, Nenhuma Ideia Vale Uma Vida, que aí eu compartilho também informações sobre prevenção e pós-venção do suicídio. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Vitória, muito esclarecedora a sua apresentação. Agora vamos às perguntas para que a gente possa dar a sequência. Pode falar, Ana Lúcia. Eu quero, na verdade, agradecer, Vitória, porque ela prontamente aceitou o convite para vir falar com a gente, e a gente queria, foi uma orientação até da UEM, a gente falar sobre esse tema, e eu achava que tinha que ser alguém que realmente tivesse muito conhecimento. A gente fica de boca aberta, acho que todos aqui ficaram, eu já tinha ouvido uma palestra dela, que a Su também já tinha feito, e como que cabe tanto conhecimento numa menina tão nova, né? Tão criança, ainda tão novinha, com tanta sabedoria. Então aí a gente vê a reencarnação. O conhecimento dela deve vir de outras vidas, que não é possível. Menina tão nova, com tanta sabedoria. Eu fico até emocionada de falar, porque a gente fica assim, meu Deus, que maravilha, ter essa oportunidade. Então eu só quero agradecer mesmo a ela e a Deus por essa oportunidade de ouvir tanta coisa boa, porque aqui em Itajubá o índice de suicídio é enorme, infelizmente. Quase toda semana a gente fica sabendo de um caso, e esses dias, acho que menos de 2 meses, até um padre suicidou aqui, um padre jovem, um padre que era bem comunicativo, lá na comunidade dele, e esses dias foi um comerciante aqui também bem conhecido. Então, assim, aqui tem muito. Aqui em Pedralva, que é próximo, em Pedralva já teve até um pessoal do Ministério da Saúde uma vez para me estudar o porquê o suicídio lá é tão grande, mas aqui em Itajubá também não fica atrás, sabe? Então, é um tema que a gente acaba encontrando em quase todas as famílias, e a gente sempre tem alguma história assim. Às vezes a gente vai saber por que a família está tão bonita. Geralmente, em alguns casos, um filho se suicidou, então a mãe entrou em depressão, parou de trabalhar, e aquilo foi levando a uma dificuldade financeira. Então, eu acho que é sempre bom a gente aprender, porque ninguém está livre, infelizmente, hoje em dia, de ter um caso assim na família, e dos nossos assistidos também. Então,
Obrigada, Vitória, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram, Baipendi em peso. Obrigada, Ana Emília, que divulgou, Silvana, que ajudou a divulgar. Muito obrigada. Só agradecer mesmo. Eu que agradeço, Ana Lúcia, assim, né, pela confiança. E olha, não sei se é coisa de outra encarnação não, tá? É que essa aqui eu estudo muito esse tema. Então eu acho que é dessa encarnação mesmo. Mas olha, assim, muito, muito obrigada mesmo, como eu falei antes, né, no início. É um tema que eu amo muito e enxergo isso também como um propósito de vida. Então, assim, é muito bom poder compartilhar com vocês isso. Muito obrigada, Ana Lúcia. Realmente, Vitória é muito jovem e já com tanto conhecimento. Parabéns. Agora eu vou passar a palavra para a Lauriane. Pode falar, Lauriane. Obrigada. Eu queria agradecer pela palestra, pelas reflexões, pela divulgação, porque é um tema muito importante, porque isso quem está na área da saúde, trabalha no hospital, vê diariamente uma pessoa que chega com tentativa, ou então você fica sabendo que uma pessoa se suicidou. Então, o que eu acho bem importante também, que eu não poderia deixar de comentar, é que a influência de psicólogos, médicos, equipes, é muito importante, porque às vezes, de repente, a pessoa está passando por uma influenciação negativa de algum espírito, não sabe reconhecer e acaba praticando atos. Então, a importância de divulgar isso dentro do campo da medicina, porque eu, assim, no meu conceito, assim, no pouco que eu sei, eu acho que as disciplinas em saúde mental deveriam abordar um pouco o lado filosófico do espiritismo para deixar esse conhecimento acessível a todos, porque de repente é um processo químico, físico, espiritual, então ele envolve tudo. Eu achava super interessante que existisse, por exemplo, de espiritualidade baseado no ponto filosófico, mostrando o real, o que acontece mesmo realmente dentro de quem tem o conhecimento espírita, sabe o que acontece quando uma pessoa suicida, que ela vai para o vale de suicídio, ela fica sofrendo, entendeu? Tipo, ter mais divulgação desse tipo de conhecimento, porque muitas vezes a pessoa passa pela dor e aquela dor é tanto que ela acaba praticando esse ato porque ela acha que ela vai melhorar, e na verdade ela não vai. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que divulgar esses 4 domínios, assim. E aí essa questão do espiritismo nas universidades, não sei se funcionaria, mas a questão da espiritualidade, de forma geral, assim, eu acho que é uma questão muito importante mesmo de se abordar dentro das faculdades. Ok, obrigado, Lauriane. Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer, né? A hora foi ótimo, tudo que você disse, toda a sua contribuição foi excelente, a todos que estão participando. E eu queria dividir um pouquinho da minha experiência. Eu sou psicóloga também aqui em Belo Horizonte, eu atendo principalmente profissionais do transporte, e motorista de coletivo é uma classe que hoje eu vejo que cada vez tem mais ideações de suicídio. É uma classe que está muito sofrida por uma série de questões. E o que eu percebo de uma forma geral na minha clínica é que a situação ela começa de uma percepção até irrelevante, de pequenos sinais, até a gente chegar a adoecimentos mais crônicos. E o que a gente vê no consultório é que a pessoa, na verdade, ela não quer morrer, ela quer matar aquela dor que ela está sentindo, aquela angústia, aquela tristeza. Principalmente os homens, têm tanta dificuldade de falar das suas questões. Então, as famílias, elas têm que estar atentas, observar esses detalhes, prestar atenção, os amigos, os colegas, porque até para a própria pessoa, esse agravamento nem sempre é perceptível. Então, seja da casa espírita, seja nos outros templos religiosos, como você falou da pesquisa, eu percebo isso. Quanto mais a pessoa tem uma fé, seja ela qual for, menos possibilidade dela tentar contra a própria vida. Então, ela está vinculada a alguma crença, isso já auxilia muito. E essas dicas, essas pontuações que as pessoas ao redor podem fazer para ajudar, porque muitos pacientes chegam lá no CESTENAT falando assim, porque minha esposa falou que eu deveria vir aqui, o meu colega de trabalho falou que eu deveria vir aqui, e aí você vai conversando, você começa a ouvi-lo, e de repente ele fala assim, eu já pensei em me matar, como eu vi hoje, já pensei em fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, ter esse campo de observação para todos nós dentro da doutrina ou no nosso dia a dia. Mas agradecer muito a oportunidade. Obrigada, Patrícia. Obrigada, inclusive, por compartilhar essa experiência também. Muito interessante isso. Muito mesmo. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Silvana, pode falar. Aí já aconteceu com o meu ente querido, a pessoa que eu conheço, meu melhor amigo, de repente ele suicidou
E aí, como eu vou passar por esse momento? Como eu posso ajudar a pessoa que me é querida, que é próxima a mim, passar por esse momento difícil? E também uma outra, tipo assim, essa semana chegou até mim uma pessoa que está querendo atentar contra a própria vida. E a gente chamou para conversar e falou para levar lá no grupo espírita no atendimento fraterno. A esposa falou até que ia tomar um café comigo, mas assim, não marcou nada. E não foram, e a situação parece que continua a mesma. O que a gente pode fazer nos casos desses? A pessoa tem o livre-arbítrio, mas também você vai largar, tipo assim, não vou procurar mais, ou eu já tentei tanto. Como é que a gente pode ajudar? Obrigada. Só uma dúvida sobre a primeira pergunta. Como eu posso ajudar a pessoa que ficou ou a pessoa que se foi? Essa que eu não entendi. Pessoa que ficou. Então. Assim, claro que eu vou falar para participar do NIF, que eu já fiz isso várias vezes. Mas o que mais? Então, o que acontece? Aí a gente tem que, na verdade, se demonstrar presente para a pessoa, sabe? Assim, sem essa questão de julgamento, sem a questão, tipo, de perguntas indelicadas, sabe? Sem essa questão de querer ficar falando, porque é culpa de fulano, enfim, sem isso. A gente tem, como você falou, né, um grupo de apoio a lutados por suicídio. A maioria desses grupos, eles são gratuitos, acontece uma vez por mês. É interessante a frequência, porque ela acaba que ela vai entrar em contato com pessoas que estão vivendo a mesma perda que ela, né? E aí acaba que isso ajuda muito nessa resolução desse luto. E entender o quê? Que o luto por suicídio é como se ele fosse uma montanha russa. Tem looping, tem reviravolta, tem altos e baixos, mas que depois também ele vai se acalmar. Ele não vai ficar assim para sempre, nessa cabeça para baixo para sempre. No início, sim, fica. A gente fala, inclusive, que o luto por suicídio tende a ser diferente dos outros lutos, porque além de todas as questões que uma pessoa que vive um luto, ele também vai viver, adicionado a outras questões que o suicídio, que a morte por suicídio proporciona também, como a culpa, a raiva, sentimento de abandono, preconceito, estigma, julgamento, uma série de outras questões também. Agora, em relação à sua segunda pergunta, olha, é uma linha muito tênue, tá? Porque o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, a gente só é responsável, em última análise, pela nossa vida. Porque, o que acontece? A gente não tem que ajudar outras pessoas, a gente pode ajudar, a gente pode se demonstrar aberto para poder ajudar, não é isso. A gente pode fazer isso. O que acontece é o seguinte, acaba que se eu ajudo, ou que eu fico ali achando que depende de mim, acontece alguma coisa, a pessoa vem a morrer por suicídio, eu vou ficar com sentimento de culpa como se eu ainda tinha que ter feito mais alguma coisa. Só que, na verdade, a gente sabe que a pessoa, querendo ou não, ela usou o livre-arbítrio dela e a última decisão é da pessoa. O que a gente pode fazer é falar assim, olha, fulano, eu estou aqui 100% à sua disposição. Eu quero muito te ajudar. Eu quero muito que dê certo. Eu quero muito que você pare de sofrer desse jeito. Eu estou aberta a isso. Mas eu preciso que você queira também. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que pode, né, remexer em muitas coisas da gente, tudo, mas eu só posso te ajudar se você quiser. Porque isso é verdade. A gente só pode ajudar quem quer. Quem não quer, não adianta. Entendeu? Eu sei que isso, né, causa na gente um sentimento de impotência, que eu posso fazer e tudo. E aí, se a gente não consegue fazer nada, a gente pode rezar pela pessoa. Falar assim, então, tudo que eu tentei fazer não adiantou, que eu rezo, então, pelo menos, para que a espiritualidade possa intervir de alguma forma. Isso aqui a gente quer sentir que está ajudando ali, sim, mas às vezes a prece vai ter que ser o caminho, quando a pessoa não aceita nada. E quando essa pessoa da nossa família, aí que tá. Aí a gente pode procurar junto, psicólogo, psiquiatra, internação em estados graves, a gente precisa internar a pessoa mesmo para ela não morrer, senão ela morre. Mas quando a gente não tem esse poder com a pessoa, aí a gente tem que saber também, saber que a gente pode ir até um certo ponto. Com familiar, não. Com uma pessoa que você tem esse domínio, não tem conversa. Ou é psicóloga, psiquiatra, se não melhorar a internação, se não melhorar, entendeu? Tipo assim. Porque senão chega um momento que se a pessoa não for internada, ela morre. Não falando que esse é o caso, mas tem casos que vão precisar chegar nesse nível. E muitos casos não precisam chegar nesse nível. Às vezes acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra já vai resolver. Atendimento fraterno também, enfim. Essa aqui é a questão, como eu te falei, a pessoa também tem que querer. Obrigada, Vitória. Obrigada, Silvana. Seguindo aqui a ordem do chat, o Antônio tem uma pergunta. O Antônio, você poderia ler sua pergunta, falar aí, por favor? Vitória,
quais os sinais que nós podemos reconhecer uma pessoa em ideação suicida e como devemos proceder para tentar ajudá-la? Então, essa questão dos sinais é muito delicada, porque às vezes o sinal que a pessoa dá é um sinal, por exemplo, de tristeza. Eu tô triste. E aí a pessoa vem, tenta suicídio e fala assim, nossa, não vi o sinal. E a gente acha que se a gente vê o sinal vai ser o suficiente. Mas eu vou falar alguns sinais pra gente poder ficar de olho. Mas, tá com dúvida, não tenta ser aqueles sinais, não. Pergunta, entendeu? E, mas e se eu der ideia pra pessoa se matar? Não funciona assim. É um mito isso. Então, assim, tá com dúvida se a pessoa tá bem ou não, se ela tá, pergunta, fulano, você tá bem? Você já pensou nisso? Você precisa de ajuda? Entendeu? Pode perguntar. Mas alguns sinais são, assim, acho que os sinais mais claros, né? Tipo assim, é quando a pessoa fica muito apática, muito triste, muito angustiada. Quando ela verbaliza, inclusive, que ela não vê sentido mais na vida, que ela não vê mais propósito nas coisas que ela está fazendo, que as pessoas estariam melhor sem ela, ou também quando ela tem comportamentos destrutivos, bebe muito, fuma muito, tá usando droga, enfim, tá fazendo alguma dessas questões, tá se desfazendo de pertences dela, que são muito queridos por ela e que em outros momentos ela não iria se desfazer desses pertences. São alguns desses casos. Mas aí que eu te falei, assim, não adianta, porque às vezes os sinais não são tão explícitos assim. Então, ficou com dúvida, pergunta. E se responder que sim, aí é psiquiatra e é psicólogo. Assim, já fiz plano, tem que ir para emergência hospitalar e internar essa pessoa. E, meu Deus, vai internar a gente? Internar salva vidas. A pessoa não vai ficar internada para sempre, não é o objetivo, ficar internada lá, de eterno, não é isso. Mas precisa, sim, chegar com um acompanhamento médico e psicológico nesses casos, para que não aconteça nada de grave. Entendi. É porque eu conheci uma pessoa que disse que ia fazer uma viagem mais de uma vez e eu não atentei para isso. Depois eu fiquei pensando, deve haver outros sinais perceptíveis, né? Porque, como diz a Patrícia, tem sinais que nem sempre é perceptível. Para a gente poder ficar atento para tentar fazer alguma coisa. Exatamente. Essa questão que senão a gente acha que cabe a gente descobrir os sinais, é que às vezes, como ela falou, às vezes os sinais não são perceptíveis. A gente só percebe que aquilo foi um sinal na hora que a pessoa já tentou, na hora que a pessoa já foi, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei. Não se dê advogado. Se está desconfiando, pergunta. Essa, para mim, é uma das melhores regras, assim. Desconfiou, pergunta. Ok. E se a gente perceber, o que nós devemos fazer? Aí, como eu falei, procura um médico, um psiquiatra, um psicólogo. E se tá tipo assim, olha, tá iminente, tem que levar essa pessoa para emergência. Não pode, quando tá grave, assim, assim, olha, vai ser hoje, não sei o quê. Não pode deixar essa pessoa sozinha de jeito nenhum. Ok, muito obrigado. De nada. Obrigada, Antônio. Antônio, faça favor, leia aí no chat a pergunta da Maria Aparecida, porque meu mouse está com defeito aqui, eu não estou conseguindo rolar. Gratidão, Vitória, pelas reflexões tão importantes que nos ajudam a entender um pouco mais sobre essa questão tão delicada e difícil, principalmente para as famílias envolvidas. E a Mariana Braga, muito obrigada, Vitória, pelas reflexões, foi um tema muito importante, muito bom. Gratidão, boa noite. Obrigada, Antônio. Pode falar, Dardier. Olá, Vitória. Olá. Para começar, Vitória, você complicou minha vida, viu? Olha, complicou minha vida. Eu vou fazer a coordenação do próximo estudo no início de março, e aí eu vou ter que dar um up, um mega, um plus, qualquer coisa que eu vou ter que fazer lá para mim chegar no chinelinho dela aí. Não é não, até parece. Ainda tem mais um problema, Vitória. Quando é assim que a gente vê uma apresentação muito legal, e aí a gente olha lá aquela pessoa assim mais idosa, entendeu? Que já mais velha do que a gente, um pouquinho, a gente fala assim, quando eu estiver na idade dele, eu vou chegar lá, eu vou estar assim, agora eu me lasquei. Isso que eu posso falar, olha. Tá vendo? Não, até parece. Parabenzaço, tá? Parabenzaço. Estou agora na sua cola, entendeu? Eu quero ser como você quando eu crescer. Obrigada, de verdade, obrigada mesmo. Uma coisa interessante, de um tempo para cá eu peguei, graças a Deus, o costume de ler mais, ler bastante. Isso é
Karma quer dizer no máximo 5 anos, tá? Eu estou no Espiritismo há 10, 12 por aí. Quando eu não posso ler audiolivros, é uma maravilha. Eu peguei vários livros, mas muitos, que nem o título nem parece que é sobre o tal do suicídio, mas no final é. Um livrinho que eu li há pouco tempo, há uns 2 meses atrás, Amor, Infinito Amor. Pequenininho. Ele traz uma história assim de uma forma simples, objetiva, e mostra vários pontos assim de um adolescente. Eu não vou dar spoiler, não, vocês leiam lá, Amor, Infinito Amor. Então, ele pequenininho, Memórias de um Suicida, mais complexo, mais pesado, isso e aquilo, entendeu? Mas um passa de uma forma bem legal, assim, bem mais tranquila, mas fala também dos umbrais de tudo, da lama, do lodo, de muito mais. Então, é interessante que realmente a gente leia mais para entender mais, inclusive, os pontos que você disse aí. Vários livros sobre isso aí, inclusive esses que você falou aí, muito jóias. Vou ver 2 aí que eu não vi. Um, inclusive, vou indicar para uma pessoa que vou dar quando você olha para essa prateleira atrás de você aí, e eu vejo que na minha, tadinha. Tá vendo? Essa prateleira aqui tá cortada, olha só. Olha lá, ó. Tá vendo? Tanto, nossa senhora, nem mostra mais, não, mas mostra mais. Aí, uma questão que eu queria que você analisasse comigo é a seguinte coisa. Até dados que você disse aí sobre a gente não pode realmente fazer aquilo que é para outra pessoa fazer. Cada pessoa tem o seu fazer, o seu aprender, tem que viver aquilo. A gente não pode fazer tudo. A gente também não pode deixar de dar um apoio para um filho, para um parente, para seja qual for a pessoa quando ela está naquele estado, beleza? Então não pode fazer, não pode deixar de fazer. Inclusive, no caso de crianças, a gente vê muito os pais darem muita coisa, e quando a criança vai fazer sozinha, ela tem uma dificuldade, um transtorno na vida, e aí muitos motivos de suicídio nisso. A gente pode dizer, ou pelo menos dar uma resumida, de que a gente tem que cuidar para que a pessoa não seja dependente de outra. Para que uma pessoa não seja dependente de outra pessoa? De outra, porque às vezes a gente está criando para a pessoa uma dependência. E essa dependência, vamos dizer assim, a gente tem que depender de Deus sempre. Mas será que não é porque às vezes a gente fica dependente de uma pessoa e quando aquela pessoa nos falta, ou falha com a gente, ou nos faz alguma coisa, a gente aí fica sem aquilo que era o nosso existir mais do que a gente? Algo assim? Olha, pergunta interessante. Acho que dependência realmente é uma palavra assim, né, que eu acho que a gente não precisaria ser dependente de nada, assim. Até, inclusive, de Deus, assim, não é questão de dependência. A questão é de um amor tão grande, uma reverência e uma obediência tão grande que não é depender, simplesmente. Eu acho que seria muito mais do que isso mesmo. Mas, sim, a gente tem que criar as pessoas de forma mais autônomas, para que elas consigam resolver os seus problemas de forma autônoma. Não quer dizer que a gente não possa ajudá-las a resolver problemas. Mas, às vezes, a gente cria de um jeito, a gente protege tanto que a pessoa não é exposta a questões que ela possa resolver sozinha. Então, acho que tem um pouco, não sei se eu expliquei, assim, né, se era isso a pergunta e tudo, né? Mas acho que realmente a gente pode criar crianças, eu acho que isso é um problema mesmo, de uma forma mais autônoma, para que elas consigam aprender a lidar com o mundo. Mas até que essa questão mesmo, que não é dependência, mas aí sim seria questão de ajuda. Mas aí tá essa linha, tipo assim, meio tênue também. Às vezes eu vou deixar ela resolver e ela se lasque pra lá, que não é o ideal também. Mas que a gente também esteja ali, tipo assim, não é à disposição, mas assim, né, ó, estou aqui pra te ajudar e tudo. Às vezes ajudar vai ser andar com ela pelo caminho, não é fazer por ela. É andar junto, assim, ó, tô junto contigo. Mas muitas das questões mesmo que tem que aprender a resolver é cada um de nós. Então, às vezes, não é ajudar, não é pegar e fazer pra pessoa. A espiritualidade, inclusive, não faz isso com a gente. Eles vão ajudar em outro sentido. Eles vão o quê? Fortalecer a gente, munir a gente de ferramentas para que a gente possa resolver isso. Às vezes, a ajuda tem que ser desse jeito, eu vejo, pelo menos. Legal, obrigado. E essa balança que você falou, ela realmente é tênue. O tanto que a gente vai ajudar, o tanto que a gente vai deixar para ver o que acontece. Exatamente. Né? Obrigado, Vitória. Valeu. Nada. A Patrícia Duarte é minha sobrinha, não sei se você sabe. Ah, que bacana. Ajudou bastante a gente aqui, quando ela esteve aqui no Centro Espírita Obreiros do Senhor, ajudava a gente, quer dizer, o Centro Espírita. Ah, que legal. Que bom, Patrícia, que bom. Nelson, pode falar. Boa noite a todos, aqueles que eu ainda não vi aí. Foi muito bom estar aqui com vocês.
E tem algo muito interessante que eu gostaria de estar colocando aqui, o seguinte: pessoas da nossa convivência, no nosso dia a dia, e quando menos espera, a pessoa suicidou. Você não soube se ela estava com problema, se ela estava com dificuldade. Por quê? Tem muitas pessoas, quando decidem o suicídio, ninguém fica sabendo. Ela está realmente decidida. Agora, quando tem pessoas do nosso convívio, nos conhece como espírita, é aí que está um ponto-chave. Eles ficam assim, deixa eu saber o que é suicídio antes de eu fazer isso. Eu conversar com aquele camarada ali que ele é espírita. Já aconteceu isso algumas vezes. Você vai dialogar com a pessoa e mostrar o que é o suicídio, o que é o outro lado da vida, conforme a doutrina espírita nos apresenta. Temos alguns casos de atendimento na casa espírita, que a pessoa nunca tinha ido na casa espírita e chegou exatamente buscando saber o que acontece depois da morte, sabe? E saiu de lá, assim, com um diálogo, saiu transformado. Impressionante como foi tocada. Então, às vezes, nós não temos tempo nem oportunidade de orientá-la a procurar um profissional. Quando é pessoas do nosso convívio que a gente está ali acompanhando, com certeza, nós vamos orientá-los a buscar os profissionais da área. Mas precisamos, primeiro, de um diálogo como espírita. Abrir a mente dessa pessoa neste ângulo. Porque tem um caso muito especial aqui, perto de onde eu moro, um bairro próximo aqui. Um militar tinha um problema pessoal muito grande, ninguém imaginava que ele pensava em suicídio, e de uma hora para outra, a mãe e o pai ficaram assim desesperados. Ninguém imaginava, pessoas do seu convívio. Então, assim, nós temos que ter muita cautela, ter uma abertura para as pessoas terem acesso a nós com liberdade. O espírito tem esse compromisso. Nós precisamos estar com a mente aberta, mais atento aos nossos familiares, que é o nosso maior compromisso nesta vida. Como que nós estamos com eles? Já pensou aquele que convive conosco no nosso lar e suicidar? Nem tem imaginado que ele estava pensando isso. Tem pessoas que têm conflitos sexuais que eles próprios não se aceitam e pensam em suicídio. Então, quando nós aproximamos, aprendemos a ouvir as pessoas e dar oportunidade para as pessoas se abrirem conosco, é muito bom. Aí nós vamos ter a oportunidade de encaminhá-la a um profissional, mas de orientá-lo primeiro à luz da doutrina espírita. Nós temos um compromisso muito grande nesta área, que está tão acelerada no momento. Então é rogar a Deus sabedoria para estes momentos difíceis. E nós fazemos a nossa parte como espírita. Isso é muito importante. Só isso mesmo. A gente não precisa escolher entre fazer uma coisa e a outra, né? Eu acho que aí tá a questão da gente conseguir fazer tudo isso. Como nós somos seres biopsíquicos espirituais, ou só fazer o diálogo fraterno, ou só o psicólogo, ou só o psiquiatra, ou só qualquer outra coisa. Inclusive, pode fazer tudo isso. Agora, por exemplo, em relação à questão da prevenção do suicídio, por exemplo, a gente compreende quando a gente vê que espíritas também morrem por suicídio. Quem dera que fosse só o conhecimento espírita que salvasse. Óbvio que segura muita gente, é verdade. Mas, infelizmente, não é só isso que segura. Por isso que a gente tem que pegar todas essas arestas aí para poder tentar arrumar da melhor forma possível. E é realmente quando eu falo para vocês essa questão do luto por suicídio, porque ele é difícil mesmo. E acho que cabe a gente como espírita também, muito além de julgar e de falar o que acontece, tudo, de acolher as pessoas. Porque muitas das pessoas, elas saem do movimento espírita porque elas são julgadas, elas escutam coisas horríveis ao invés de serem acolhidas. Não quer dizer que a gente tem que mentir. A gente não pode mentir. Mas existe a hora de falar a verdade e existe a hora de acolher. Inicialmente, a pessoa precisa de acolhimento. E não de escutar que o ente querido dela vai ficar no Vale dos Suicidas e vai reencarnar assim, assado. Porque, como eu falei, os espíritos, inclusive, falam que não é exatamente assim que funciona. Cada caso é um caso, cada caso vai ter uma consequência diferente. Muito importante o que você falou, que Nelson falou. E nós temos que estarmos atentos, porque muitas vezes a pessoa com tendência de suicídio está dentro da nossa família, está do nosso lado e nós não temos a sensibilidade de perceber. Então, nós temos que buscar ampliar o nosso conhecimento, a nossa sensibilidade e a nossa escuta. Aprendermos a ouvir o outro amorosamente, porque aí muitas vezes a gente pode, nessa escuta, salvar
uma pessoa dessa ação de tanto sofrimento. Então, assim, estejamos sim todos mais atentos, entendendo o que pode vir a acontecer, os sinais, e a doutrina ensina muito para que a gente possa dar o suporte, o acolhimento necessário a quem está vivendo essa dor. Porque a pessoa, na realidade, ela quer eliminar a dor, mas ela só não sabe é que a coisa se complica quando ela comete um ato desse. Então, assim, que a gente possa realmente ampliar a nossa escuta e nos tornarmos mais sensíveis. Vou passar para a Patrícia. Pode falar, Patrícia. Queria falar rapidinho, porque na hora que meu tio Antônio falou aí, eu briguei aqui, não consegui abrir o áudio nem o vídeo. Queria dizer que é um prazer estar e eu fui muito mais ajudada do que ajudei. Assim, e 2 pontos rapidinhos que eu acho muito importante, que é cuidar de quem cuida. Para a gente estar ajudando as pessoas, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar se cuidando, porque senão a gente fica com aquele desejo de estar auxiliando e a gente está descuidando da gente. Né? Eu sempre pergunto para os pacientes qual é a pessoa mais importante na sua vida? A gente fazer essa reflexão de que é a própria pessoa, para que ela possa se cuidar, e quanto mais a gente se cuidar, a gente cuida do outro. E a respeito do que o Nelson disse, um militar suicidou, minha família tem vários militares e a gente tem uma convivência muito próxima, é uma das classes que mais suicida. A gente só não fica sabendo pela pressão todo do militarismo, de uma série de situações. Então, eu ouço da minha irmã, do meu cunhado, do meu pai, de várias pessoas e conhecidas que nessa área, mas acontece de uma forma silenciosa, porque eles são preparados para dar conta daquele nível de estresse, daquela pressão, da criminalidade. Isso acontece não só com eles, mas com muitas pessoas que estão ao redor. Não tem sinais evidentes, mas quem convive com a pessoa vai prestar atenção em pequenas mudanças. E essas observações vão auxiliar. Não vai ser sempre, não é para gerar culpa, mas para gerar um processo de observação. Eu agradeço muito. Nós que te agradecemos, viu, Patrícia? Olha, eu vou ler o que está no chat, que o Dardier escreveu, só corrigindo. Um pequeno livro que trata sobre suicídio e perdão se chama Ângel, uma adaptação do Simonetti. O livro Amor Infinito Amor também é muito bom e trata imensamente sobre compaixão, caridade e perdão. E tem uma mensagem aí do Antônio. Antônio, por favor, você pode ler? Eu estou vendo aqui que ele falou, não se pode retirar um buraco cavando em volta para removê-lo, é verdade? Senão o buraco se torna ainda maior. Isso mesmo. Verdade. É isso mesmo. Então, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Eu acho que está chegando o momento da gente encerrar. Eu agradeço, Vitória, pela sua presença, por aceitar nosso convite e trazer tantos esclarecimentos importantes para todos nós nesse momento. Então, é fundamental que cada um de nós busque o seu autoconhecimento para que a gente se torne esses seres que possam dar uma proteção, um suporte, um acolhimento, uma escuta, para que a gente possa estar disponível para o outro com mais sensibilidade, de percebermos a necessidade do outro. Então, eu te agradeço, querida, que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Pois é, muito bom. E eu vou pedir ao Dardier para fazer a prece para nós, por favor. Senhor Deus Pai, é tão lindo ver tudo que o Senhor nos traz de tantas formas, por tantos seres. É tão lindo quando conseguimos realmente nos sensibilizar e não tratar o livro pela capa e conseguir pegar e ver aquele conteúdo maravilhoso trazendo tantos ensinamentos. Ensinamentos estes que vão tampar tantos buracos na nossa vida, vão nos dar conhecimento ali no nosso cantinho, quietinho, de forma que assim teremos também estrutura para nos abrir mais, para ver mais, enxergar mais e absorver mais de quem está ao nosso redor. E assim conseguimos até conviver mais. E um dos nossos problemas principais hoje, Senhor, é não conviver, é não trocar ideias, é não saber escutar não. Por isso, Senhor, obrigado por todas essas formas que o Senhor disponibiliza para que nós te conheçamos
que conheçamos o viver, mas que sim, cada um de nós seja um divulgador, um incentivador, e consiga, assim, nesse campo, salvar muito mais vidas, levando a elas o conhecimento de como ser, de como se entender, de como ajudar para ser ajudado, de como ver a vida como o Senhor realmente quer que a gente veja, dessa forma simples, dessa forma natural, dessa forma sem máscaras e toda colorida, que nós consigamos aqui, todos nós, com todos esses amigos espirituais a nos intuir, consigamos ser cada vez mais competentes e capazes de fazer esse trabalho dessa forma linda, como a Vitória fez para a gente hoje. Que a gente consiga falar de assuntos um tanto perigosos, difíceis, de uma forma tão espontânea, alegre, dedicada, segura, firme e instrutiva. Por isso, Pai, obrigado por esse nosso belo estudo nessa terça-feira à noite, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Vitória. Obrigada a todos pela presença e até breve. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Vitória. Obrigada.